Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Tema da semana: o que Pedro disse sobre o grande conflito. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo abençoado, esteja percebendo as bênçãos do Senhor na sua vida e na vida da sua família. No programa de hoje, do Lições da Bíblia, nós vamos ter, no último programa, vimos qual era a visão do apóstolo Paulo do grande conflito, do bem e do mal, e hoje nós vamos ter a visão de Pedro, como Pedro escreveu, como Pedro descreveu a luta entre o bem e o mal. Nossos dois convidados do programa de hoje, pastor Fábio de Sá, pastor Fábio, que é o coordenador do núcleo de programas espirituais que são apresentados aqui na TV Novo Tempo, e também o novo apresentador do programa 360, que começa agora a nova temporada no mês de março. Queria que você falasse um pouquinho. Seja bem-vindo, pastor Fábio. Obrigado, pastor Gilmar. Bom, com relação à nossa função aqui, a nossa função é dar um apoio para os produtores dos programas espirituais, que inclui esse programa também, né? O produtor está com a gente agora, o Chapolin, conhecido como Chapolin, o Tiago. E a nossa função, entre outros programas, dar um apoio para ele também, trabalharmos juntos. Com relação ao Missão 360, pastor, esse é um programa muito especial, um programa que tem o respaldo da Conferência Geral, e a nossa proposta é justamente apresentarmos quais são as missões que a igreja tem realizado ao redor de todo o mundo e mostrar que a igreja é uma igreja ativa, envolvida e que tem alcançado pessoas em todos os lugares. Esse programa era apresentado pelo Lisandro Stout. Até mês de fevereiro agora, Lisandro Stout, que era até então o diretor da TV, e a gente assume então essa função de apresentador desse programa. Seja bem-vindo. Tá joia, obrigado. Prazer conhecê-lo, é um privilégio recebê-lo aqui no Lições da Bíblia. Obrigado, pastor. Você tem quantos anos de ministério? Pastor, me formei em 2006, ou seja, comparado com muitos, é recente ainda, né? 2006, estamos em 2016, recente comparado com vocês, 10 anos, 10 anos de ministério. Você estava pastoreando? Eu estava pastoreando a Associação Mineira Sul, estava, por fim, em Juiz de Fora. Passei, aliás, pastor, mandar um abraço pro pessoal de lá. O Juiz de Fora, pessoal de Ubá, que foi uma cidade que eu pastoreei também, foi uma experiência extraordinária. 19 igrejas em 2 distritos, foi maravilhoso. Eu creio que vocês já tiveram experiências parecidas aí em muitas igrejas, mas foi muito bom. E agora estamos de volta a Novo Tempo, pela graça de Deus. É uma alegria para a gente. Eu estou procurando aqui, enquanto vou apresentar o pastor Ezequias, Sim. Eu vou mandar um abraço para o pessoal de Juiz de Fora, Sim. que eu tenho aqui, que é o seu Vanir e a dona Lourdes, são os pais da Margarete. Sim. A Margarete, que é a esposa do pastor Hugo Quiroga, Sim. que administra a área financeira da Igreja Adventista na região central aqui do estado de São Paulo. Mais uma vez, eu mandei um abraço para eles esses dias. Mais uma vez, um abraço para o seu Vanir e para a dona Lourdes, que estão sempre ligados no Lições da Bíblia. A joia. Pastor Ezequias Guimarães, que já esteve comigo numa temporada de 13 encontros, quando a gente fazia o programa com 3 convidados. A gente fez um programa com o pastor Carlos Steger. E Gilson Brito, né? E Gilson Brito, que agora está aqui, que apresenta o programa... Além dos Fatos. Além dos Fatos, exatamente. E o pastor Carlos Steger, que era o autor do Guia de Estudos dos Ensinos de Jesus. Foi esse o tema, né? Foi uma bênção. Pastor Ezequias, que é o pastor da Igreja Adventista aqui em Jacareí, na comunidade do Jardim América, onde vários funcionários da Novo Tempo estão ali. O senhor é o pastor deles, né, pastor? É verdade. É um privilégio pastorear esse grupo tão importante. E é uma alegria voltar às lições da Bíblia. Sempre é um privilégio muito grande participar desse programa com uma audiência maravilhosa. Estamos aí para colaborar naquilo que for possível. Sempre é um privilégio recebê-lo, o senhor com essa simpatia. Obrigado. É muito, muito legal para a gente, Obrigado. viu? Nós vamos, eu gosto de mencionar, nesse momento, suplicar a iluminação do Espírito Santo, porque o nosso guia de estudos, ele simplesmente sistematiza o estudo de um livro, de um tema, como está sendo nesta temporada, porque ele nos conduz a
palavra de Deus. E nós vamos agora suplicar a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o que a Bíblia nos diz. Pastor, você pode dirigir, Pastor Fábio, por favor, uma oração? Senhor nosso Deus, grandioso e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome por Teu cuidado para com cada um de nós e pela oportunidade de estarmos aqui e outros além da TV também acompanhando a Tua palavra nesse momento. Amém. Que o Senhor nos use e que o Senhor nos transforme a todos nós, acima de tudo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, acesse o nosso blog, o endereço está aí na tela, e também baixe, compartilhe os vídeos que nós temos aí a cada semana com o autor do nosso guia de estudos. Nesse momento, com a palavra, pastor David Tasker, a palavra do autor. É fácil ser cético. Às vezes eu sou cético e possivelmente você também. Isso significa que quando me sinto desanimado, tento pensar em algum pretexto para esconder isso, para me sentir melhor. Mas quando esta atitude interfere no plano de Deus, começa a ser perigoso. Deus prometeu voltar de novo. Não voltou. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa da sua vinda? Este é um tipo de ceticismo que atua como sedativo, que nos detém, que destrói todo o desejo de seguir a Deus. E isso é muito perigoso. Uma coisa interessante sobre Pedro é que, ao escrever seus livros, adverte a igreja do quão perto estamos do fim. Agora, se o fim estava próximo nessa época, quão atual é esta advertência hoje? É interessante o que diz: não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Não é como alguma história bonita. É evidente que as pessoas que morreram pela fé não morreram por um conto de fadas. Eu não acredito na fada dos dentes e não vou morrer por acreditar nesta fada, ou em Papai Noel, ou em outra qualquer. O que estou dizendo é que você não morre por fábulas. Muitas pessoas, através dos anos e séculos, deram suas vidas por causa da fé e por causa do que Deus revelou nas Escrituras. Pedro nos lembra de que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas alguns dirão: onde está essa promessa? Não há necessidade de ser cético quando as coisas não acontecem como esperamos, e sobre esta questão falamos nas perguntas anteriores. É fácil para nós pensarmos que sabemos tudo até que as coisas acontecem de forma diferente. Não há necessidade de sermos céticos quando fracassamos em nossas próprias opiniões. Temos de ter certeza de nos concentrarmos mais no que Deus diz, porque isso é o que conta. As minhas opiniões não contam para nada. É um lembrete de que Deus está no controle, não nós. E nos adverte sobre estes escarnecedores, de que devemos viver com nosso foco não na dúvida, na brincadeira, não no ceticismo, mas em coisas diferentes, nas que sabemos nos deixarão seguros na rocha. Nós não estamos flutuando nas nuvens. Não somos ignorantes pela própria vontade e não estamos caindo na armadilha de ser céticos, porque muitos são. No programa de hoje nós vamos entender qual foi a visão que Pedro teve do conflito entre o bem e o mal. E eu queria começar, eu acho que é importante para aqueles que talvez estejam ligando, não tenham muito contato com a palavra de Deus, eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho a vida de Pedro, rapidamente. Isso vai, eu acho que, ajudar a gente a entender como ele foi influenciado pelo poder do Espírito Santo ao escrever desse conflito. O que Pedro passou que trouxe influência para aquilo que ele viveu e aquilo que ele escreveu? Pastor, ele foi um personagem extremamente polêmico, né, Pedro? Um personagem que, na verdade, ele tinha personalidade e ele passou bons momentos ao lado de Jesus a ponto de ele poder presenciar firmemente o grande conflito. O guia de estudos, a lição que estamos estudando aqui, ela menciona dentro dela sobre alguns aspectos e momentos que Pedro vivenciou tendo o grande conflito. Por exemplo, batismo de Jesus, né? Foi um grande conflito, foi um momento de grande conflito. A transfiguração de Jesus, mas nós vamos abordar, quem sabe, um pouquinho mais à frente, mas o ponto que eu creio que seja o ponto forte que ele percebeu na vida dele, o grande conflito de forma ativa, foi quando ele disse: eu vou fazer algo
e, na verdade, ele foi influenciado a fazer outro. Ele disse que seguiria Cristo Jesus, mas, na verdade, ele acabou rejeitando a Cristo Jesus em um determinado momento. O que você estava falando é verdade, É verdade, né? É o fato. A gente percebe que a história de vida dele foi demonstrada através de um grande conflito pessoal, né? Na trajetória dele. E isso, com certeza, traz uma sobrecarga e uma influência Sobre o que ele ia escrever, tremenda, com certeza. exatamente. Com certeza. Viveu isso, né? Ele viveu ambiguidades assim muito fortes, né? Muito marcantes, né? Em alguns momentos da vida, da sua vida, ele viveu uma experiência espiritual muito linda. Em determinados outros momentos, ele estava na lama. O diabo cirandava de forma muito incisiva, né? Então a gente percebe que o grande conflito foi uma coisa muito marcante na vida dele, né? Ora, ele estava abraçado com Cristo, ora, o diabo estava perturbando ele de forma muito forte. E ver, o pastor citou, né, essa questão pessoal, eu até já falei em algum momento nessa temporada, que o conflito ele atinge toda a Terra, ele é cósmico, mas o conflito ele é pessoal. Ele se dá, a luta se dá na mente de cada um de nós. E olhar para Pedro, a gente tem essa impressão, assim, essa visão muito clara. Muito né? clara. É interessante que, se o grande conflito não tivesse marcado tanto a vida dele, ele não falaria com tanta clareza como ele falou, né? Aqui em 1 Pedro capítulo 5:8, ele adverte: sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. E ele tinha isso como uma coisa real, não era uma história, não era ficção. O grande conflito é uma verdade. Nós somos participantes desse jogo no dia a dia. Isso tem a ver com o que a gente come e tem a ver com o lugar onde a gente vai, com as perguntas que nos são feitas e com as insinuações que também chegam até nós, né? Então, As escolhas que a gente tem que fazer em qualquer momento, toda hora a gente está fazendo uma escolha. a gente já nasce com essa guerra, né? O próprio salmista, no Salmo 51, Davi, ele diz assim: pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma coisa que vem de berço, né? Que vem da nossa ascendência, tem a ver com a nossa genética, né? E o mundo está completamente poluído e comprometido por essa guerra entre o bem e o mal, por Deus e Satanás, os anjos de Deus e os anjos do inimigo, né? Muito bom, vamos considerar o que a primeira descrição que o Guia de Estudos apresenta, que é o que está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. É isso? É isso mesmo? Isso, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que evidência a gente vê aqui da luta entre o bem e o mal e como de alguma forma isto atinge a todo o nosso telespectador. Pastor, eu diria que esse texto muito importante para nós cristãos. Esse texto é um texto claro, um texto assim que a gente depara com ele e não vê muitos empecilhos. Mas eu queria imaginar o seguinte: imagine alguém que não seja cristão, se depare com esse texto, de repente ele vê eu como cristão dizendo o seguinte, que eu sou raça eleita, sacerdócio real. Nós estamos vivendo num período do mundo aí de guerras e conflitos raciais, conflitos econômicos, conflitos religiosos. De repente eu digo assim, eu sou uma raça eleita. Ou seja, pode soar da seguinte maneira, pastor, soar racismo ou mesmo exclusivismo, né? Exatamente. Eu como cristão sou melhor que os outros, eu como seguidor de Jesus sou maior do que os outros, a minha religião, a minha raça. Mas quando a gente olha a visão de Pedro nesse grande conflito, ele está querendo dizer o seguinte, olha, comparando essa fala dele com o Antigo Testamento, quando o povo judeu era cativo, foi cativo no Egito, foi cativo em Babilônia, ele estava querendo dizer o seguinte, não que sejamos melhores que os outros, mas eu quero mostrar o valor de vocês, porque se vocês foram cativos em algum momento, foram aprisionados por Satanás, hoje vocês são um povo especial. E aí, independente da crença religiosa, se nós somos cristãos hoje, nós somos um povo que pertence a Deus.
e nós estamos vivendo sobre os cuidados de Deus. Então, é esse o valor que nós temos em Cristo Jesus. Não como uma raça melhor que outra, mas o valor de Cristo Jesus. Eu creio que isso é interessante a gente pensar dessa forma. Não olhar como exclusividade, Exato. mas aquele que um dia conheceu ao Senhor Jesus e o aceitou. Então você é especial, você é importante. Esse exclusivismo, ele gera na gente um outro conceito terrível, que nós nos tornamos excludentes. Nós começamos a separar pessoas também, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse processo das trevas para a luz é um processo. Nós não somos ainda produto final, como a própria lição fala, né? Nós estamos no processo. Eu gosto de 1 Coríntios capítulo 13. Você já está com o texto aí? Eu só quero ler a frase que você disse que está no guia. Que vale a pena sublinhar, guardar. As palavras de Pedro não são uma descrição do produto final, mas de uma obra de progresso. Exatamente. Por favor, pastor. Eu citaria aqui 2 versos da Bíblia. Primeiro está lá em Provérbios 4:18. Que o caminhar dos justos, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar o dia perfeito. Então, nós estamos nesse processo de caminhada das trevas para a luz. E é interessante que, em 1 Coríntios, Paulo, ele nos descreve como parciais. Qual que é o texto, pastor? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9, diz assim, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, nós não somos ainda um total, nós somos parciais. E é interessante que logo depois ele diz no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, ele diz que nós somos parciais, mas somos parciais, não parciais estagnados, estamos em progresso. E é muito importante a gente entender isso, porque quando entendemos, nós nos tornamos radicalmente dependentes da graça de Deus, para não cair naquilo que o pastor... No exclusivismo. De que acharmos que somos raça eleita e... Sempre é bom lembrar nesse assunto que quando a Bíblia trata o assunto de perfeição, ela não está falando de isenção de pecado, exatamente. Mas está falando de um processo de amadurecimento, que cada um tem o seu, deve acontecer, cada um tem a sua história, até o dia ser perfeito, ou até o dia que eu vou ver Jesus voltar. Pastor, e quando a gente vê a trajetória do grande conflito na história de Pedro, na descrição de Pedro, a gente percebe algo que eu acho importante também. Pedro, ele sabia do grande conflito, ele vivenciou, como o senhor bem mencionou no início aí, mas ele dizia o seguinte, se um dia eu fui escravo, se um dia você foi escravo e você é liberto, não é por seus méritos, é pelo mérito de Cristo Jesus. E é isso que o guia começa a dizer, né? Não por obras de justiça pessoal, mas é pela graça, pela misericórdia de Jesus. Muito bem, isso a gente conhece, mas é sempre bom a gente relembrar. Com certeza. Eu vivenciei uma experiência bem rápida. Uma vez eu estava dando estudo e uma pessoa disse assim, olha, segundo a Bíblia nós somos bichinho de Jacó, nós somos pó, nós não somos nada. Daí um outro rebateu ele dizendo assim, olha, não, a Bíblia diz que nós somos valiosos, preciosos, e eles ficaram naquele embate ali. Eu pensando na fala dos dois, quem estava certo? Os dois. Né? Tudo depende do foco, né? Tudo depende. Eu não tenho valor por mim mesmo. Nós não temos valor. O nosso valor está em quem? Em Cristo Jesus. E Pedro está querendo dizer o seguinte: nesse grande conflito, o seu valor como povo de Deus é o valor que há em Cristo Jesus. E essa é a lição que a gente continua vendo na história de Pedro. Né? Muito bom. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós temos 2 novos convidados no programa de hoje, nos próximos 3 programas, que são os últimos desta temporada, onde estamos estudando sobre o grande conflito, o título do nosso guia de estudos, Rebelião e Redenção. Pastor Fábio de Sá e pastor Ezequias Guimarães. Você quer fazer uma observação antes de eu ir adiante? Eu só queria ratificar o que o pastor Fábio falou, muito interessante, quando ele citou, nós somos bichinhos de Jacó. Oséias capítulo 13 diz que o Senhor nos achou numa terra sem pasto. Isaías diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. O livro de Ezequiel diz que nós somos um aborto, Ezequiel 16.
Então, é bom nós nos situarmos quem nós somos realmente, né? E o que podemos ser através da graça e da misericórdia de Jesus na vida da gente. Eu acho que essa é a grande questão, que eu posso me tornar pela graça de Jesus. O próprio livro de Romanos, ele deixa claro que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a nossa única escapatória é estarmos em Cristo, porque essencialmente nós não somos nada. Exatamente. Vamos analisar o texto de 1 Pedro capítulo 4, os versos de 1 a 7. Eu queria pensar no verso 1 e no verso 2 aqui. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, tem aí a sua Bíblia, talvez não tenha o guia, mas tem a sua Bíblia. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele traz o conflito para a luta pessoal. E aqui, a paixão dos homens, o contexto, e ele vai trabalhar isso, né, em dissoluções, porque é a vontade, para não teres executado a vontade dos gentios, né, que é dissoluções, concupiscência, bebedice, orgias. Então ele está falando de uma luta interna, mas ele também está falando de uma pressão social. Exatamente. Pastor, em cima dessa questão da luta interna, é um conceito já conhecido, não sei se de repente todos se depararam com isso, mas esse texto ele menciona alguns pecados, né? Dissensões e outras coisas mais. O livro de Gálatas, capítulo 5, ele menciona os mesmos pecados, ali Paulo descreve também. Agora, o que eu achei interessante certa vez que eu ouvi é que é o seguinte, os pecados, né? Mencionados ali, concupiscência e outros mais, no capítulo 4, a partir do verso 1, eles têm a ver com relacionamento, questões sexuais, questões religiosas e alimentação. São as 4 fontes de pecado. Vamos relembrar? Questões de relacionamento, dissensões, né? O ser humano é complicado no que diz respeito a relacionamento. Segunda coisa, questões sexuais, menciona orgias. Uma das fraquezas do ser humano, quem sabe de alguns ou muitos, são as questões sexuais. Questões religiosas. De repente você diz assim, mas eu não adoro nada a não ser Deus. Mas de repente você se coloca no lugar de Deus. Você se coloca em primeiro lugar no lugar de Deus. E também, pastor, por fim, a questão de alimentação, desafio para muitos, né? E a gente sabe, é uma realidade hoje. E o texto diz, glutonarias, coisas semelhantes a essas. Gálatas completa esse texto de Pedro também. E Pedro descreve assim, esses são os mais fortes desafios do ser humano sem Deus. Essa é a natureza carnal. Muito interessante. E essa é a luta que nós temos. Agora, pastor, só mais um detalhe, até me lembrei aqui. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de alimento, nós precisamos de carinho, né? Um casal, casado, sexo, e aí vai. Precisamos de Deus, só que o inimigo deturpa as nossas necessidades e coloca sobre nós peso do pecado. As necessidades humanas se transformam em pecado. Muito, muito bem colocado essa descrição, porque dentro da visão que a gente tem é a luta, é a guerra, é a luta entre o bem e o mal que está acontecendo ali. E eu não posso, como ele diz, ser levado pelas vontades dos gentios, né? Porque aqueles que não escolhem, aqueles que não escolhem estar ao lado de Jesus serão dominados por esses desejos. A pergunta seria quem está influenciando quem, né? Somos nós que influenciamos as pessoas ou estamos nos deixando influenciar por elas? E não só pelas pessoas, mas pelas circunstâncias. Como falei no bloco anterior, nós somos assediados da cama que a gente dorme à loja que a gente vai. E são insinuações terríveis, pesadas. E a pergunta é, eu estou me deixando influenciar por elas ou estou fazendo dessas situações, dessas insinuações, oportunidades para declarar aos circunstantes que eu vivo a minha experiência diária com Cristo? Essa é a questão, né? Quem influencia quem? Como vencer a pressão do grupo? Queria... Aqui não é o código aberto, né? O código aberto é com... Pastor, eu diria o seguinte, é ilusão nós acreditarmos que nós não somos influenciados. Ou seja, todos nós somos influenciados por algum grupo, né?
Eu vou pegar a mídia, estamos numa mídia aqui que hoje é bem influente também, um programa influente, mas pegue uma mídia secular, uma mídia comercial aí, 30 segundos de um comercial custa muito. Por quê? Por que uma empresa paga muito por 30 segundos? Porque ela sabe que vai dar resultado. A influência é grande. Nós somos influenciados. O grupo nos influencia. Então, eu diria que o segredo, em cima da sua pergunta, pastor, é a gente escolher, é o que diz a lição, escolher bons grupos. Né? A gente entrar em grupos, por isso que existe a questão da igreja, do convívio, dos pequenos grupos, do relacionamento entre povo de Deus, porque influenciados nós seremos. Agora basta nós escolhermos por quem, por que grupo nós vamos ser influenciados. Gostei eu gostaria dessa ideia de aí. fazer um complemento ainda, de não só escolhermos bons grupos, mas fazermos a escolha correta no que tange ao nosso verdadeiro auxílio. Porque eu acho que você, nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, já foram frustrados por decisões pessoais. Tá? Eu tomo a decisão e não cumpro, eu prometo e não faço. Tá? Inclusive, há um adágio aí que muito conhecido entre muitos, de que se você quer, você pode. E pela minha pouca experiência cristã, eu já percebi que mesmo você querendo, você não pode. Você faz um sacrifício tremendo e essa decisão toca só a epiderme, não vai no coração, não chega onde tem que chegar. Então, nós temos que nos agarrar a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É com Ele, é através dEle, é por Ele, é pela palavra dEle, é em nome dEle. Eu acho que o caminho é por aí. Porque se a gente for, mesmo fazendo boas escolhas, mesmo estando perto de pessoas boas, se nós não estivermos ao lado dele, nós vamos sucumbir a esses insinuações. Eu creio que são fatores importantes, porque a partir... Complementos, né? Exatamente, eu busco o Senhor, mas o relacionamento, ele realmente é importante, né? Em algum momento nós estudamos, alguém deu uma informação aqui, eu acho que foi o Ailton Santana que gravou com a gente, deu a informação da queda de Davi com Betseba já na maturidade. Então, por que a gente trabalha, quando eu brinquei ali, não é o código aberto, né? A pressão do grupo, a gente não pode pensar que só a moçada não seja influenciada. Na maturidade, nós podemos também ser influenciados negativamente e podemos cair. O próprio guia diz assim que Satanás usará amigos para destruir. Né? Então, ou seja, a influência da amizade é muito forte. Deus vai usar pessoas, Deus usa pessoas. Aliás, a salvação por Deus é utilizada através de pessoas, assim como a destruição por Satanás também, claro que inicialmente na nossa mente, no nosso coração, mas muito por pessoas também. Esse cuidado a gente tem que ter. E você está tocando isso, eu fico pensando no indivíduo que está estudando a Bíblia, está conhecendo a palavra e começa a tomar decisões e ele tem um rol de amigos e agora ele começa a dizer o que ele está aprendendo. Naturalmente ele vai sofrer uma rejeição, que aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã, que conhecem a Bíblia, sejam um apoio para esses queridos que vão sofrer uma pressão contrária, né? Lá por estarem tomando a decisão diferente. Pastor, eu nasci na igreja, quando falo nasci na igreja, eu nasci na igreja adventista. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas o meu círculo de amizade sempre foi um círculo de amizade diferenciado. Eu nunca participei de alguns programas que naturalmente o mal se insinuaria de forma mais incisiva. Mas eu penso naqueles que vieram do mundo, né? Que tiveram uma experiência pregressa pesada, que tiveram experiências sociológicas e psicológicas terríveis e que agora querem se livrar desse, me permita aqui, desse karma. Na realidade, nós não acreditamos em karma, mas nesse peso, nesse fardo, querem se livrar disso. E para eles, com certeza, a luta é muito maior. Mas eu digo, pastor, também, para aquele que nasce numa comunidade religiosa, tem uma vida cristã, ele se envolve, ele tem que se envolver, é a escola, é o trabalho. Então, ele enfrenta essas lutas. E mesmo dentro de comunidades, porque por não estarmos imunes de informações que a gente recebe, como vocês mencionaram, a todo instante, não tem jeito. Não tem como... eu falei isso porque alguns justificam assim, não, porque eu nasci assim. Ah, sim. Nesse aspecto, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. A síndrome
Gabriela Cravo Canela, né? Exatamente. Então, você tem como interromper esse processo. Sim, sim. Eu diria o seguinte, pastor, a lição ela menciona sobre a dificuldade do jovem se manter firme, né, na questão da influência e da condução do grupo. O grupo, um dos perigos do jovem se envolver com grupos de repente influentes no sentido negativo, é que o grupo ele ajuda você a acalmar a sua consciência. Por exemplo, eu sou um jovem cristão, eu estou fazendo isso, poxa, mas meus amigos todos estão fazendo, qual o problema? Então, se você está num grupo onde o grupo favorece você a errar, aquilo vai acalentar, acalmar sua consciência e daqui a pouco você não percebe mais o erro. Se você está num grupo onde ele te ajuda a entender o teu erro, e mesmo porque a juventude, voltando à questão da lição com relação à juventude, a juventude precisa se autoafirmar. E ela se autoafirma como? Com um grupo. Então, por isso a importância, eu reitero, a importância de nós, como adultos, como jovens, seja quem for, fortalecermos a nossa fé e escolhermos bem o nosso grupo também. Ok. Nós temos aqui a dica de a escolha da boa influência, o bom relacionamento, estarmos ligados constantemente ao Senhor. E eu queria analisar na sequência, 2 Pedro capítulo 1, verso 16 a 21, como Pedro confirma a palavra profética, como aquilo se cumpriu na vida dele e trouxe benefícios para que ele se tornasse um vitorioso na luta entre o bem e o mal. O texto é 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 21. Eu vou ler a partir do verso... Posso ler a partir do verso 20, o 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como a confirmação da palavra vai me ajudar na luta entre o bem e o mal? Pastor, voltando à questão de Pedro, o senhor mencionou aqui a questão da palavra, da profecia. Logo no início, o senhor mencionou também algo importante, a relação de Pedro com o grande conflito, no que isso influenciou os escritos dele. A gente percebe que Pedro ele se focou nas profecias. E o guia menciona isso, e eu entendo assim também, que de qualquer forma, Pedro ele se foca nas profecias, porque as profecias elas demonstram o grande conflito. A profecia ela tem a visão de mostrar o que Deus espera de nós, mas ela apresenta o grande conflito também. Ele se foca nas profecias, na importância de nós buscarmos a Deus, porque ele passou por um grande conflito. Foi o que a gente mencionou logo no início aí. Agora, a partir disso ele diz o seguinte: Deus, através da sua profecia, ele espera uma mudança em nós e ele vai tirar de nós aquele pecado que nós mencionamos aqui, sexuais, religiosos, e ele vai começar a implantar em nós a prática da vida nova, que é autocontrole, que é domínio próprio, e Deus vai trabalhando em nós. Então, o grande conflito vivenciado por Pedro trouxe a possibilidade de ele enxergar que necessitava de uma mudança e que nós necessitamos de uma mudança também. Domínio próprio e coisas práticas, um sentido prático na nossa vida também. Inclusive, a gente poderia potencializar aqui a questão das profecias e fazendo link com a própria palavra que é profética. A palavra de Deus é profética, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, São João 8,32. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, São João 17,17. O próprio salmista, ele diz que a gente tem que guardar as palavras do nosso coração para não pecarmos contra Deus. Quer dizer, aí tem um antídoto quanto às insinuações do diabo, né? O próprio livro de Jeremias diz: quando vi as tuas palavras, logo as comi e elas foram de gozo e alegria no meu coração. E Pedro, ele vivenciou, porque aquilo que Jesus falava a respeito dele acontecia logo em seguida. E ele não focou na palavra. Se ele tivesse focado na palavra, naquilo que Jesus havia dito para ele, ele teria prevenido, se eximido de errar e de cair, como aconteceu na vida dele. Não existirá vitória se não houver contato constante com a palavra, que se confirma, a palavra não tem forma de eu ser um vitorioso. Pastor, e essa semana eu vi um fato muito interessante que me deixou muito triste. Um radialista, ele comentando a respeito da Bíblia, ele disse assim: olha, a Bíblia, você tem que se servir da Bíblia como um restaurante à la carte. Tire dali só o que lhe interessa. E ele citou exemplos, ele disse assim, por exemplo, não matarás, isso aqui me interessa, eu vou pegar. Não adulterarás, ele já disse, isso aqui não me interessa, então eu vou deixar, eu não pego. Então, como a palavra está sendo colocada de lado,
Daí a razão porque vivemos nesse mundo caótico, né? Sem moralidade afirmada, um mundo sem conceitos de verdade, né? A verdade se relativou de tal forma que cada um tem a sua, cada um vai para onde quer, faz o que quer, e a verdade estabelecida é a verdade dele, não a verdade da palavra. Né? E você me fez lembrar, pastor Ezequias, do texto dos Salmos 11, o verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se eu não tiver meu referencial, se a palavra não for o referencial, aquele que busca o Senhor não poderá ser uma influência positiva onde ele estiver. Então é para a gente pensar na necessidade que nós temos de buscar a palavra. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Vamos para o intervalo e voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje. Quero lembrar você que você sempre é bem-vindo em todas as nossas comunidades da Igreja Adventista no sábado pela manhã, onde nós temos um momento em que discutimos o assunto que a gente conversa aqui. Você tem ali um pequeno grupo, você é nosso convidado. Chega lá e diga, olha, eu assisto Lições da Bíblia e gostaria de compartilhar aqui o que eu conversei, o que eu ouvi, né, na conversa lá do programa. Vamos adiante, 2 Pedro capítulo 3, verso 3 a 7, em realidade vai até o verso 13, que é a luta contra os escarnecedores. Eu acho que a gente poderia explicar quem são eles, o que significa e como, de alguma forma, nós nos identificamos aqui, quando acreditamos numa coisa e alguém ou alguns vêm com uma palavra totalmente diferente. Qual é o contexto aqui de Pedro? Qual é o contexto em que ele aborda esse tema? Pastor, primeiro eu diria que essa influência é uma influência muito forte, né? A gente tem vivenciado isso em vários meios. E o Guia de Estudos menciona assim, que os escarnecedores são pessoas que usam argumentos de zombaria por meio de argumentos racionais e científicos. Olha, Deus não existe, olha a prova. Deus é uma ilusão, é loucura quem crê nisso. Você não foi criado por Deus. Você foi criado por Deus e em cima disso. Agora, um texto que eu acho maravilhoso, pastor, em Apocalipse diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois o juízo de Deus vem, adorai aquele que fez os céus e a terra. É um grupo de pessoas, e muito influente, muito forte hoje, que despreza, que desprestigia a palavra de Deus e que diz assim, eu não me importo com o julgamento de Deus, se Deus vai vir, se Deus vai julgar, o importante é crer que o mundo deve ser vivido conforme o meu bem-prazer, conforme meus desejos pessoais. Pastor, eu queria só fazer uma menção aqui. Eu estava vendo recentemente o evolucionista mais influente hoje da humanidade, que é Richard Dawkins, né, o mais influente. E ele, na Inglaterra, alguns anos atrás, ele passava com um ônibus e com vários idiomas, uma frase escrita mais ou menos assim no português. O pastor deve ter entrado em contato com isso. Provavelmente Deus não exista. Então, curta a vida. Então, a pregação do evolucionismo hoje, ela tem uma relação muito forte com o secularismo. Deus não existe, então sabe, faz o quê? Curta, faça o que você quiser. Então, é essa pregação que a humanidade tem dado hoje. Então, você crê em Deus, você está preso a princípios, a normas, a regras. Liberte-se disso. Viva a vida do seu jeito. E é esse o cuidado que Pedro queria trazer para nós, né? O secularismo. A grande questão é, o que é curtir a vida, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque curtir é não ter responsabilidades familiares, curtir é não ser fiel à esposa, curtir é não ser fiel aos negócios, sabe? Então que é esse detalhe que é importante a gente pensar, né? O que significa curtir? Porque às vezes a gente dá uma conotação de que curtir é quebrar regras, quebrar normas, né, pastor? Parece que é isso. Né? Não desfrutar. A gente desfruta da vida sendo temente a Deus. Eu acho que o texto de Apocalipse, eu até quero fazer referência para o telespectador, você citou, Apocalipse 14, capítulo 14,
verso 7, para aquele que está acompanhando, não tem o guia, tem aí a sua Bíblia, vale a pena você ler esse verso, meditar nele. Então, a gente curte temendo a Deus. Né? Então, foi uma boa lembrança. Pastor Ezequias. O pastor Fábio foi muito feliz, como vem sendo nos comentários dele, com relação aos escarnecedores, né? Porque a gente tem a impressão de que quem escarnece é aquele que fala com deboche. Não somente estes, mas aqueles também que, uma vez colocando a palavra de Deus de lado, se apegam a fatos científicos, intelectuais, culturais e desprezam a palavra de Deus, colocando esta palavra numa situação secundária e às vezes inexistente. Né? Qualquer um que abra mão da palavra e discorde, vá num contraponto àquilo que a palavra de Deus determina, é um debochador, porque ele está abrindo mão da palavra de Deus. Agora eu estava pensando num outro aspecto também. Por que será que alguns escarnecem? No livro de Isaías, no capítulo 1, o verso 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Um dia eu estava pensando nesse texto e fiquei pensando, por que será que nós não escutamos a Deus? Por que será que há tantos debochadores que ridicularizam a palavra? E com base nesse texto, eu fui procurar na Bíblia e percebi que há mais de 300 vezes na Bíblia, Deus chama a atenção da gente, dizendo, olha, ouvir, escutar e atenção. Talvez alguns ajam desta forma porque Deus não é imediatista. Que se Deus levasse a juízo exatamente no momento do pecado, talvez alguns abririam os olhos. Mas como Ele não é imediatista e está reservado para o dia do juízo, o acerto dos pecados, alguns acham que esse dia não vai chegar. Pelo fato da vinda do Senhor para estes ser uma vinda retardada ou inexistente, eles ficam desacreditando em Deus. Mas Deus não é imediatista, mas o juízo vai vir. E você está falando, eu fico pensando assim, porque em realidade, pastor, aí está a grande questão do conflito entre o bem e o mal. A oportunidade que cada um tem para escolher o que quer, para falar o que quer. Lógico, assumindo as responsabilidades, porque um dia ele dará conta disso. Mas aí está a grande questão do início do conflito. O Senhor dá a oportunidade. Só há liberdade, só há livre-arbítrio se houver opção para escolher que eu quero amar. Senão, não há. É verdade. Pastor, eu vejo um desafio em cima do título do dia aqui, que é escarnecedores. O desafio que eu vejo é o seguinte: quando a gente imagina escarnecedores, a gente já fez a ponte aqui. Bem versus mal. Zombadores versus aqueles que creem em Deus. Mas o pastor Ezequias mencionou um ponto que eu acho interessante também, ainda sobre zombadores, que é o seguinte: bem versus mal, crentes versus não crentes, ateus versus cristãos, mas eu costumo dizer que os pseudo-cristãos também, eles são zombadores. Aqueles que, se o evolucionismo diz assim, aproveite a vida, aqueles que não vivem a verdade de Deus ou pregam a mentira da palavra de Deus, eles estão dizendo a mesma coisa. Olha, aproveite o momento, Deus vai te dar agora, Deus vai fazer você aproveitar os momentos agora. Então, não viva essa expectativa futura de volta de Jesus. Agora, o mais desafiador não é nem o bem e o mal, mas é o bem e o falso bem. Aquele que diz que é cristão, que diz que prega a palavra de Deus, mas contraria a palavra de Deus. Porque um ateu e um cristão é fácil a gente perceber. Agora, um falso cristianismo, de um verdadeiro cristianismo, e é isso que Satanás, o inimigo de Deus, tem usado hoje, para enganar as pessoas, para escarnecer e zombar da palavra de Deus. Uma falsa verdade. Exatamente, porque a influência é negativa. Ao invés de influenciar positivamente, sendo um cristão genuíno, que pelo poder da graça tem controle, porque aqui diz que eles andam segundo as suas paixões. Você está falando do grupo que declara, mas não tem controle. Faz com que todos olhem de forma desacreditada, com interrogação. Mas o cristão não está influenciando para o bem. Ele, em realidade, não está curtindo
sendo um cristão? E aqui, pastor, acho que é legal a gente pensar nisso. Eu sou um cristão feliz? Vamos pensar no nosso telespectador que viva na sua comunidade, que é um cristão, que vai à igreja, independentemente da placa da igreja. Será que a gente acorda de manhã e diz assim, eu sou um cristão feliz? No meu trabalho, praticando um esporte, brincando, jogando um tênis, andando de bicicleta. Eu sou um cristão feliz? As pessoas podem olhar e dizer, ele é um cristão e ele curte a vida do jeito que deve ser curtida, né? É para a gente pensar um pouquinho. E outra coisa que eu queria colocar, acho que é importante, que vocês abordaram, nós não temos nenhum tipo de... não discriminamos, não tratamos com desprezo aquele que pensa diferente. O fato de a gente ler o texto e o texto ser claro, ele é um escarnecedor, que pelo poder do Espírito seja tocado. E talvez você esteja assistindo a gente e nem acredita em Deus. Você, eu acho que as coisas são do mesmo jeito, eu tenho que curtir. Nós respeitamos você como pessoa, não o que está sendo dito, não podemos. Né? A Bíblia diz, mas que pelo poder do Espírito você busque. Você vai ver que vale a pena ser um cristão e você vai realmente curtir a vida. Como a gente tem procurado. Na experiência de Zaqueu, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Esse negócio de procurar, essa coisa da curiosidade, de você saber um pouco mais, porque o pastor Fábio, ele falou nessa questão cristãos versus cristãos, né? Porque Satanás se alegra na mentira completa, como ele se alegra na verdade parcial também. A verdade que é parcial e também ali tem introjetado um pouco de mentira, ele se alegra tanto quanto a mentira 100%. Né? E aí, às vezes, esse que acredita numa verdade parcial, ele zomba daquele que está abraçado à mensagem mais integral. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu queria ressaltar esse negócio de procurar aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Seria muito interessante você não se firmar ao que o pastor diz, ao que o sacerdote diz, ao que o presbítero diz, mas se firmar aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente não despreza a ciência. Claro. Nós não desprezamos a ciência. Nós temos cristãos, né? Eu até aproveito, cito o site aqui, criacionismo.com, né? Que o Michelson teve com a gente na última temporada aqui. Então, nós acreditamos, nós cremos, vivemos, né? Agora nós, antes de tudo, acreditamos que aquele texto de Apocalipse que você citou, né, Fábio? Primeiro vou temer a Deus e vou dar glória, vou adorar primeiro a esse Deus. Eu queria ir adiante porque esses escarnecedores não conseguem visualizar que o fato das coisas, e eles dizem, isso aqui é o uniformismo, né? O fato das coisas continuarem do mesmo jeito como estão desde o princípio, nada foi alterado, nada foi mudado, isto não significa que Jesus não vai voltar. Aí vem a pergunta, está demorando? O que a palavra pode nos dizer aqui, através de Pedro, que o fim vai chegar e a terra será transformada? Pastor, eu gosto de pensar nessa demora e a gente pode enxergar de duas maneiras. De repente, aquele que não quer crer de fato, ele pode olhar como infidelidade de Deus ou uma mentira. Mas a gente poderia olhar de uma outra maneira, de outro ângulo agora, olhar como misericórdia. E é isso que a Bíblia diz. Se há uma demora, isso humanamente falando, porque a própria ambição, o Guia de Estudos, menciona que para Deus, e a gente sabe disso, não há tempo. 1000 anos, 1 ano, 10 anos, não importa. Para nós existe a questão, nós temos uma forte relação com o tempo. Mas Deus está demorando? Tudo bem. Deus é infiel? Não. Deus é misericordioso. Nós não sabemos detalhes da misericórdia de Deus, do tempo de Deus, como é que funciona toda essa estrutura, mas nós sabemos que a Bíblia diz uma coisa, se Deus ainda não veio, é por causa da misericórdia dele. É porque, quem sabe, eu ainda não esteja preparado, alguém que Deus reconheça que precisa estar. Então, acho que o foco nosso, o foco que a lição, o Guia de Estudos na quinta-feira quer dizer é justamente esse. Misericórdia de Deus é a razão, quem sabe, da demora dele.
Muito bem colocado, pastor Ezequias. É verdade. O grande problema é que a gente pensa num contexto de uma mente completamente finita. Viver 80 anos, 90, 100, extrapolar um pouco mais, isso é o nosso período de vida. Então, como nós estamos resumidos a esse período, a gente às vezes tem a tendência de julgar que o Senhor está demorando. Mas nós não podemos esquecer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para Ele é como um dia. Ele vive o eterno passado, vive o presente e vive o eterno futuro. Tempo para Deus não é problema. O problema é para a gente, que vive nesse contextozinho limitado pelo tempo. Todavia, a gente tem que entender que o importante nesse conceito do tempo é estarmos preparados hoje. E Paulo ainda vai mais longe, ele diz agora, não diz nem hoje, porque hoje ainda tem algumas horas pela frente, mas Paulo ele gosta de usar a expressão agora. Então nós temos que estar pensando no tempo agora. Agora é o tempo de estarmos preparados. Nós que estamos contando, né, pastor Ezequias, a vida em décadas, já a gente pode olhar. Alguns nem décadas mais, né? Nem podem mais décadas. A gente já pode olhar, e dizer, foi ontem. Você já está dizendo assim? Eu estou dizendo assim, foi ontem que eu, né? Então, foi ontem que meus filhos nasceram, foi ontem que eu formei em teologia, então foi ontem. E aí a gente começa a ter a percepção que esse tempo, esses 70, 80, havendo muito vigor, como diz o salmista, isso é nada, né? E você tocou num aspecto importante, acho que vale a pena terminar, e o guia de estudos sugere isso. Nossa maneira de encarar o fim de todas as coisas que conhecemos afetará o nosso modo de viver agora, que ele faz referência ao verso 12 do capítulo 13, segundo Pedro. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quando eu olho para frente, isso me motiva a viver, né? Não vou usar a frase lá do... Né? Aproveite a vida, né? Aproveite a vida. A primeira frase é... Provavelmente Deus não existe. Provavelmente Deus não existe, então curta a vida. Então curta a vida. Acho que a gente tem que parar de pensar tanto na vida como conceito de décadas, mas nós temos que começar a pensar na eternidade. Tá? A gente tem uma eternidade toda para aproveitar, mas a gente concentra todas as nossas atenções, nossos egoísmos, agora, nesse curto período de vida que temos. O certo é que Ele está para voltar, Ele virá, a palavra de Deus testifica isso, e ela não falha, e nós estamos aí às portas de abraçarmos o nosso Salvador. E nós não precisamos ter medo, porque esse será um dia de alegria, um dia de plena satisfação, e nós vamos estudar isso nos nossos 2 últimos encontros. Quero agradecer, pastor Fábio, pastor Ezequias, nos encontraremos no próximo programa. Vamos orar a Deus agradecendo. Pai do céu, mais uma vez te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Ela enche o nosso coração de esperança. Nós refletimos como Pedro viu o grande conflito. Nós queremos te aceitar, queremos viver hoje pensando que um dia vamos desfrutar da eternidade. E oramos por cada telespectador. Que o Senhor toque o coração de cada um para que aceite, para que busque o Senhor e a gente viva a vida ao seu lado, Senhor. Suplicamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estar com você mais uma vez. Não esqueça, buscar a palavra de Deus é o que realmente importa. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você, querido telespectador, é nosso convidado especial sempre aqui no programa e em toda a comunidade adventista para conversar sobre o assunto que nós abordamos. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.